Olá, tudo bem? Esta aula vai ser uma aula de apoio à nossa primeira aula sobre Revolução Inglesa. Como apareceu o tema do monopólio, eu decidi fazer uma pesquisa para verificar como está atualmente essa questão, de que maneira hoje os monopólios se constituem e influenciam as nossas vidas. Então vamos lá, voltando ao básico. O monopólio se dá pela exclusividade na prestação de um serviço ou na produção de um produto e tem como característica principal influenciar preços no mercado. Esta exclusividade ela é conquistada de algumas maneiras. Às vezes através de um Estado que vai fazer leis para proteger um mercado ou uma empresa, ou através de patentes exclusivas, por exemplo, uma farmacêutica que descobre uma fórmula nova para curar uma doença até então que não existia cura, ou algumas empresas que lançam produtos ou serviços inovadores que detêm uma liderança absoluta no mercado. E quando nós falamos de monopólio, nós devemos também pensar em empresas que detêm uma grande porcentagem do mercado, com isso possibilitando influenciar diretamente o mercado. Por exemplo, o Google, que detém 90% do mercado de pesquisas na internet, mercado de buscas. Os seus concorrentes são Bing e Yahoo. Apesar de não possuir um monopólio total, é uma empresa que poderá assumir atitudes monopolistas, atitudes que desestabilizem a concorrência. Devido a isso, o Google está respondendo na Europa acusações de atitudes monopolistas. O Facebook é um outro exemplo, que detém mais da metade do mercado de redes sociais. Ao observarmos a trajetória da empresa, verificamos que a mesma comprou possíveis concorrentes, por exemplo, o Instagram e o WhatsApp. Vamos pensar a relação entre governos e monopólios. O governo se relacionará com os monopólios de algumas formas. Primeiro, ele poderá criar um monopólio. Por exemplo, a Petrobras aqui no Brasil. A empresa foi criada em 1953 por Getúlio Vargas, responsável pela exploração de petróleo no país e com o objetivo de fomentar a indústria nacional. Este é um exemplo de monopólio natural, que ocorre quando os investimentos necessários são muito elevados, impossibilitando diversos investidores de participar deste mercado, fazendo com que governos assumam a responsabilidade em prol do desenvolvimento do país. Às vezes, este custo elevado vai reduzir de tal forma os potenciais investidores que o retorno do capital investido não compensaria em um mercado competitivo, e muitas vezes estes investimentos são extremamente necessários para o desenvolvimento do país. Então, como o maior interessado, o governo vai legislar sobre o assunto, poderá fazer acordos com determinadas empresas, ou como no caso aqui do Brasil, com a Petrobras, ele mesmo criou uma empresa estatal. O governo também combaterá os monopólios, quando estes ameaçam a economia do país. Na legislação, está descrito como crime contra a economia popular. Existe o conceito de economia popular e uma preocupação de manter o bem-estar desta economia. Um exemplo recente, aqui no Brasil, foi a entrada da Amazon no mercado de livros. Aqui eu não estou falando de um monopólio em si, mas de possíveis ações monopolistas ou de oligopólio, quando poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado, conseguindo assim influenciar este mercado. Em meados de 2014, a Amazon, uma gigante americana, anunciou que entraria no mercado de livros brasileiro. Logo, representantes das editoras e das livrarias se mobilizaram para exigir uma lei que protegesse o seu mercado, visto que a empresa foi acusada de desestabilizar mercados mundo afora. Existem leis que fixam o preço dos livros em 13 países, incluindo países europeus, como Alemanha e França, Coreia do Sul, Japão, Argentina e México. Nestes países, a lei é considerada uma política cultural. O preço fixo é temporário e deve ser respeitado no momento do lançamento. No Brasil, legislações que visavam proteger a concorrência surgiram no período Vargas, na década de 30, início do processo de industrialização brasileira.
Na década de 60 foi criado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conhecido como CADE, instituição que regula e coíbe condutas anticoncorrenciais. Atualmente, esse tipo de legislação, chamada de legislação antitrust, é regulamentada pela Lei 12.529 de 2011, que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Bom, esta foi a nossa aula para a gente ter uma visão um pouco maior sobre o conceito. Não me aprofundei em explicar os tipos de monopólios, diferença entre monopólio e oligopólio, mas vou colocar aqui algumas indicações de bons materiais que encontrei na pesquisa. Primeiramente, colocarei um vídeo muito didático que vai explicar as estruturas de mercado para quem tem o maior interesse na área econômica. Deixo a indicação também para que façam pesquisas, Por que a legislação se chama antitrust? Essa legislação que vai proteger a concorrência. Também indico um podcast sobre a Petrobras. Teve um papel importantíssimo no desenvolvimento nacional. O podcast é do pessoal do Anticast. Eles chamaram uma convidada acadêmica que possui mestrado sobre o assunto. E quem ouvir o podcast, talvez desconstruirá um mito que muita gente fala por aí, que pelo fato da Petrobras ser uma empresa estatal, ela dita plenamente o preço do combustível. Ela vai explicar lá que as questões são mais complexas, envolvem relações de mercado internacional, pois o petróleo extraído aqui no Brasil não é o de melhor qualidade para a produção de combustível. O Brasil, então, importa petróleo chamado fino. E também coisas que nós ouvimos na imprensa, mas não entendemos direito, que o Brasil é autossuficiente no petróleo, como se o país extraísse todo o petróleo que ele consome e que fosse suficiente para o nosso consumo. Mas não, quando se diz autossuficiente, é um termo temporário que quer dizer que na balança comercial o Brasil exportou mais petróleo, teve um superávit e com isso conseguiu importar os outros tipos de petróleo necessários para sua produção e teve um resultado positivo. Este podcast foi muito bom para esclarecer essas questões que ouvimos pela mídia, mas não vamos a fundo pesquisar e acabamos reproduzindo o senso comum. Também colocarei os links das matérias que aparecem no vídeo. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço.